Amém. Que alegria estar aqui nessa manhã de novo. Obrigado. Tá animado ou não? Dormiu muito ou pouco? Eu não sei, eu acordei cedo e estou animado. Amém? Que bom. De novo eu queria dizer da alegria de estar aqui, de trazer o carinho da Central por essa igreja, pela amizade, pelo o companheirismo, pelo andar juntos. Para mim é um grande privilégio. Também estar aqui com nosso grande pastor Roberto Lai, essa bênção, esse pioneiro no Brasil, a quem a gente tem que prestar muita honra mesmo por todo o trabalho. Obrigado, pastor, uma alegria estar aqui. E verdade é essa, eu estava lá hoje de manhã e percebi que eu cometi um grande erro ontem na palavra. Sabe qual foi o erro da minha palavra? É que eu disse que lá na cruz você pegava o carimbo para a sua certidão de nascimento, e eu esqueci que agora é certificado digital. Então, lá você pega o certificado digital da sua certidão de nascimento e você pega o QR Code da sua carteira de trabalho, amém? Então, as coisas estão mudando mesmo, não dá mais, né? Daqui a pouco vão acabar com esse negócio de cartório, vai virar blockchain, é ou não é? E o negócio vai evoluindo aí, a gente não sabe, muita tecnologia vindo, e eu percebi que eu tinha cometido esse grande erro. Eu queria então, nessa manhã, depois de ontem ter te desafiado a você compreender bem que você, através da cruz de Jesus, você ganhou uma certidão de nascimento de filho e você é herdeiro com Cristo Jesus. Mas que além disso, é esperado de você também que você seja um discípulo, e por isso você tem uma carteira de trabalho. Não é só uma vida de sentar agora no palácio do Pai e curtir. Isso aí é mais para frente. Mas hoje, o tempo que nós temos é de sim, como filhos e herdeiros, vivemos o reino e trabalharmos pelo reino do nosso Pai e levarmos esse reino a ser um reino conhecido, mas não só de palavras, mas de coração. Esse reino tem que entrar no coração das pessoas e por isso nós precisamos ser discípulos de Jesus. Eu saí daqui ontem tão feliz porque eu vi você se consagrando a esse propósito. E eu queria então avançar um pouquinho sobre isso, e eu começo nessa manhã dizendo Rio, cidade maravilhosa. Eu não sei de nada, eu sou o amador do Rio, conhece assim? O amador é o turista, é o turistão do Rio, sabe nada do Rio, mas algumas coisas eu já aprendi na vida, E eu não sei, esse slogan cidade maravilhosa vem da onde? Eu sei que não é do ônibus que eles escreveram uma época aí nos ônibus, cidade, não, escreveram ou não? Acho que sim, sei lá. Escreveram nos ônibus uma vez, viu que eu não sou tão amador assim no Rio, eu observei isso, mas eu acho que vem de uma música, é isso ou não? Qual que é a música mesmo? E quem canta? Lamartine, gente, olha que cultura isso aqui, e eu só sei uma coisa dessa música que fala assim, cidade, essa, maravilhosa, o que mais? Cheia, olha só, gente, e é uma verdade mesmo, Essa cidade foi inspiração para uma música. Eu imagino um camarada que não é igual eu, porque a minha cabeça é pragmática, numérica, gráfica, mas um artista. E ele olhou para essa cidade e falou, eu vou fazer uma música. E quantas músicas foram feitas andando aqui? Tem música de calçadão, não tem? De Ipanema, de não sei o quê, eu não sei muito desses negócios, mas é assim. Então, eu como um amador do Rio, eu sei que nada sei, mas eu já andei por Copacabana e Leblon, já tive essa experiência de andar ali no calçadão, ver aquele desenho assim, não é, no calçadão. É certo que da última vez que eu andei estava muito sujo, sabe? Eu percebi que o calçadão estava muito sujo. Alguém percebeu isso, gente? Que o calçadão anda sujo demais. É muito sujo, mas é lindo. Eu já percebi isso. Eu já andei naquela subidinha, eu não sei se eu estou certo, mas você sai ali do túnel, acho que é da Rocinha ali, e pega à direita uma estrada que vai subindo, como é que chama ali? Não, estrada do Joá. Eu já passei ali à noite
E o povo no carro morrendo de medo, já tive essa experiência. Eles vão matar a gente aqui, e vão enterrar a gente aqui. Vocês já ouviram de gente que sentiu isso? Que lá é meio assim, né? Você vai andando, parece que você está sozinho ali, né? Já passei por essa experiência. Eu já passei por uma experiência, uma vez eu estava aqui, e peguei meu carro, saí às 3h30 da manhã para ir para Belo Horizonte. Sabe aquele negócio de turistar e querer curtir até o último momento de domingo? Aí você acorda segunda-feira, 3h30 da manhã, eu vou direto, né? E já vai trabalhar. E aí saímos, estou ali na linha amarela, lá pelas tantas, tinha mais eu e uns 4 carros só, e o carro começa a ficar devagar assim, e na hora que eu olho, um monte de gente encapuzada, eu falei, é hoje, eu acho que eu vou morrer. Mas depois descobri que era a polícia. E só estava olhando dentro do carro assim, para ver se encontrava alguém suspeito. Mas aquela sensação ali, mas ao mesmo tempo que você está andando assim, você tem essa sensação, você passa ali, eu já fui no Cristo, já andei lá no bondinho do Pão de Açúcar, não é isso? É isso, estou certo? E é lindo, aquela vista lá de cima do Cristo é maravilhosa. Você vê a lagoa, aí você vê um ponto opresso ali, que é a Gávea, né? E você ora, não é isso? E pede a Deus, Deus quebra toda potestade, amém? Mas é lindo, aí você vê, aí lá de cima você vê o Maracanã lá no fundo, não é isso? E aí também você vê o Jockey Club, eu já fui lá com as minhas filhas, elas amaram, ver corrida de cavalo, ver os cavalos tomando banho ali de água depois da corrida quente, ver os caras desse tamanho, né, que são desse tamanho aqui, o jockey, acho que eu nunca ia poder ser jockey, mas é lindo, essas são as minhas experiências. Mas eu também já ouvi minha mãe contando a experiência dela, dentro do túnel Rebouças, e todo mundo saindo do carro e correndo para trás, arrastão no túnel. Alguém já ouviu falar disso? Não, aqui não acontece, isso é só na televisão, eles forjaram tudo isso. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa francesa, e aí veio um cara, um consultor lá da França, e ficou alguns dias lá em Belo Horizonte, e ele falou assim, Daniel, o final de semana eu quero passar no Rio de Janeiro. Eu falei, eu te ajudo. Então, ajudei ele a comprar passagem, a reservar o hotel e tal. E falei, olha, fica mais onde ali, na zona turística. Vai na praia, volta, não inventa muita coisa não. Aí segunda-feira o cara chega lá, sorrindo. Eu falei, sobreviveu, aleluia. Né? Perguntei, e aí, deu tudo certo? Deu tudo certo, estou apaixonado. Rio de Janeiro é maravilhoso. Estava apaixonado pelo Rio. Aí ele começou a me contar, não, porque eu fui na praia, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Lá pelas tantas o assunto começou a mudar. Não, e eu entrei num táxi, aí eu cocei a cabeça, né? E aí eu fiquei, ele nem fala português, ele fala um francês com espanhol, uma mistureba, mas eu conheci um motorista de táxi e ele me levou para a Rocinha. Aí eu, meu Deus, o que esse cara aprontou lá? E ele era amigo de todo mundo lá na Rocinha. E você não sabe até onde que eu fui. Eu fui no ponto mais alto que pode se chegar da Rocinha. Olha as fotos. Aí começou a mostrar as fotos para mim. E eu, meu Deus do céu. Assim, ele conheceu, parece que uma pessoa boa, mas poderia ter sido um problema. Esses são os casos que eu tenho aí do Rio. Eu também já tive ali a experiência de estar andando na linha, acho que é a linha amarela, e ver uma placa escrita assim, bem-vinda à comunidade da Vila do João, e saber que eu não sou bem-vindo de entrar ali, é verdade ou não? É isso. Mas eu também já andei de patinete aqui, tão gostoso, já fui, como é que chama aquele lugar que o pessoal gosta de tomar café lá? Colombo, entendeu? É maravilhoso, é muito gostoso. Já tomei uns sorvetes bons ali também, ali no Leblon. O pastor já me levou para baladinha mix, né? Alguém já comeu lá? Eu gosto demais, é bom de lá. O que eu quero dizer com isso? O Rio é uma cidade linda, de contrastes, de muitos contrastes. Não foge, essa é uma realidade do nosso país, é um país de muitos contrastes. Já estive em lugares maravilhosos, tem um dos lugares que eu mais gosto no Brasil, Curitiba. Quem gosta de Curitiba? Curitiba é maravilhoso, nunca vi tanta comida boa, churrascaria, Madalostro Velho, e casa de ópera de arame, e parque, não sei, da Barigui, tanta coisa linda, linda. Mas também, já peguei o carro lá em Teresina, no Piauí,
e sair andando pelos meios daquele Piauí lá, e você vai ver tanta coisa. Já andei 90 quilômetros de estrada de terra, no interior da Bahia, para chegar num lugar que tem um povo que é quilombola, largado pelo governo, ninguém nem sabe, vivem igual bicho. Demoramos mais de um ano para conseguir conversar com uma pessoa. A gente chegava lá, os nossos missionários chegavam lá, e sabe o que acontecia? Eles escondiam, porque eles tinham medo. E a gente deixava uma cesta básica e ia embora, voltava daí uma semana, um ano fazendo isso, até que um dia uma pessoa abriu a porta e atendeu o nosso chamado de fazer uma primeira conversa. Lugar onde o governo não liga, ninguém sabe. Entrar numa casa que não tem saneamento básico, não tem nada, é um chão de terra. E ali tem 10 filhos, uma mulher, um centro de macumba na frente, porque não tem nada, mas uma macumbaria tem lá, disponível para eles. Chegar lá às 9 da manhã, ela já está cheirando a álcool, carregando um bebê que é deficiente. Talvez fruto de quê? De uma gravidez totalmente descontrolada, uma vida descontrolada. E está ali. Onde corre o esgoto, tem menino no chão e uma confusão. Nós somos de um país de muitos contrastes. Se fosse falar da corrupção, de tantas coisas. Mas não tem como eu olhar para o Rio e dizer que o Rio não é maravilhoso. E se eu tenho os olhos certos, eu poderia realmente levar isso a uma proporção muito bonita. Eu tive a graça de, no ano passado, apareceu uma passagem muito barata, e aí nós compramos uma passagem e fomos passar férias. Meu cunhado mora em Portugal, mudou lá para Portugal. Então, se você está ligado nas passagens baratas, tem bons amigos e é cara de pau, você pode viajar pela Europa sem gastar muito dinheiro. E aí nós fomos lá para Portugal, e a gente tem amigo na Espanha, amigo na Alemanha, e aí a gente foi passeando. Peguei o carro lá na Alemanha, andei 3.000 quilômetros em 4 dias. Padrão Luiz Otávio, assim, sabe? Que gosta de percorrer quilômetros. Mas o interessante foi a minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos. Ela mudava de território, mas ela não entendia que a língua muda. A cultura muda. Tudo é diferente para ela. E eu levava ela lá, todo lugar tem um parquinho lindo, né? Aqueles parquinhos de bairro, sabe? Tipo esse aqui da pracinha, mas melhor. Tudo limpo, tudo bonito, os meninos brincando. E aí eu levava ela no parquinho de Portugal, ela ficava meio assim, entendia um pouco. Se eu levasse ela no parquinho lá da Espanha, ela brincava, mas aí a interação dela com as outras crianças já não acontecia. Aí eu levava ela num parquinho na Alemanha, caos. Mas lá pelas tantas, ela está brincando na Alemanha com outras crianças, e eu comecei a perceber ela tentando fazer os sons da língua para tentar se comunicar. E eu fiquei pensando, como é que funciona o fato de nós termos uma mensagem? Ela tem o que falar, ela tem o que se expressar, mas ela não consegue. E como é que é o fato de nós termos uma mensagem, mas às vezes a gente não conseguir comunicar essa mensagem? E por isso eu queria me aventurar aqui um pouquinho e falar para vocês um pouco sobre... Você sabia que atrito gera tração? Alguém aqui já teve a oportunidade de pilotar num gelo assim? Alguém já pilotou no gelo? Assustador, é ou não é? Alguns momentos assustador. Nessa viagem eu tive uma experiência muito louca. Nós pegamos, dirigimos e fomos para a Áustria. A Áustria, país lindo, tem uma cidade que a gente queria conhecer, chama Salzburg. Eu falei, vou achar um Ibis lá, né? Ibis, vai no mais barato, arruma o mais barato e vai. E chegamos lá, dormimos uma noite, fizemos sabe aquela visita turística, fast food, assim? Que você não vê nada direito, mas você vê só algumas coisas. E a minha esposa, ela gostava daquele filme Noviça Rebelde. Alguém já viu esse filme? As mulheres, o que tem? É um filme. E o filme é lindo, né? E aí ela queria ir no cemitério do Noviça Rebelde, ela queria ir lá no orfanato do Noviça Rebelde, ela queria tirar umas fotos assim, uns negócios meio esquisitos.
fazia assim lá, nem sei, porque eu não assisti esse filme, não lembro desse filme, mas ela queria curtir. E aí nós fomos, passamos o dia lá, e a gente tinha então que sair de Salzburg e ir até Düsseldorf. Dão uns 750 quilômetros, mas quando você está na Alemanha andando a 190, 200, até que vai rápido. Então eu falei, vamos embora, né? Coloquei no GPS lá do carro o endereço e estou saindo da cidade, o GPS fala assim para mim, trânsito nessa rota, você aceita uma sugestão de um novo caminho? Eu falei, o que eu falei? Claro, o que vocês acham? Lógico que eu aceito. Eu não sei nada, eu não tenho essa capacidade de ver de cima, o GPS tem, né? Ele conecta tudo e vê o trânsito e recebe informação. E ele me mandou então por um outro caminho, e esse outro caminho era um caminho que passava pelo interior da Áustria. Só que nós estávamos no meio de um tempo de muita neve, muita nevasca. E eu estou andando lá pelas tantas, você sabe que quando você está num país de neve, as rodovias principais, eles limpam ela, com uma frequência muito grande. Agora, as rodovias pequenas, aquelas que ligam municípios, o que eles fazem? Não limpam com frequência. E eu estou lá, né, brasileiro, tentando dirigir nessas condições. E lá pelas tantas o negócio começa a ficar ruim. O carro começa, às vezes, a dar umas derrapadas, e eu já tenso, as meninas dentro do carro, aquela confusão danada, sem celular para ligar para ninguém, porque, né, fora de lá, o celular não está funcionando, aquela coisa toda. E lá pelas tantas vamos subir uma subidinha, assim, um caminhão daqueles bitrem, 2, né, o cavalo e com 2 carretas, puxando 2 carretas. E aí ele para naquela subida. E aí eu não sou bobo, né, na hora que eu vi que ele parou, já parei logo, bem longe dele, né. E lá pelas tantas aquele caminhão começa então a tentar subir, ele começa a derrapar. E ele não consegue subir, ele começa a descer. E ele começa então a descer e fazer assim. E eu atrás daquele caminhão falei, esse negócio vai passar em cima de mim aqui igual um rolo compressor. Eu dei uma olhada assim, na hora que eu vi do outro lado não estava vindo ninguém. Eu joguei o carro aqui na esquerda e passei aquele caminhão com tudo. Derrapando ou não, eu passei aquele, eu não vou ficar atrás dele. Por quê? Dirigir numa condição dessa é muito difícil. Mas, o que aquela corrente está fazendo para aquele pneu? Gerando o quê? Atrito. Por quê? Porque o atrito gera tração. Você só move o seu carro, quem já foi lá em Belo Horizonte, já andou por aquelas lindas ruas do bairro Santo Antônio, né? Aquilo ali, quando está chovendo, o que mais acontece é a gente derrapando, não consegue subir. Por isso que eu falo com a minha esposa, tem que ter um carro 4x4. Ela, é porque eu gosto, né? Aí eu falo, é por isso, por segurança, amor. Porque quando você parar numa rampa dessa, ele liga o 4x4 e sobe o carro. Por quê? Você está ali. Se o seu pneu estiver careca ou não, se você gerar muita velocidade na roda, o que vai acontecer? Não vai ter atrito. E se não tem atrito, não tem tração. Bom, onde que eu quero chegar? O que gera atrito para nós? O que é o rio? Eu queria que você olhasse agora para o rio como uma selva de concreto. As nossas cidades se transformaram numa selva de concreto. O estado de vocês, Minas Gerais tem 853 municípios. É um estado onde tem gente em tudo quanto é canto. É lógico que a grande BH centraliza muitas pessoas. Mas o Rio de Janeiro, em termos populacionais, tem muitos poucos municípios comparados com Minas Gerais. Há uma grande concentração de massa aqui. Isso é uma selva de concreto. Quando aqui está 50 graus, não é terrível? Eu fiquei sabendo, o Roberto me falou, não lembro quanto, que tinha, até teve carro pegando fogo no meio da rua aí. De tão quente que é. É a selva de concreto. O que marca a nossa realidade hoje das nossas cidades? Então, nós poderíamos dizer o quê? Que a violência é um atrito para nós. Sabe o que ela faz com a gente? Ela esfola a gente todo dia. Ela faz a gente mudar o nosso jeito de viver. Você não faz mais qualquer coisa, você não sai mais a qualquer horário carregando qualquer coisa de qualquer jeito. Você faz isso? Não. Isso gerou um atrito tamanho que você sabe que determinada forma de agir você não pode. Por quê? Porque pode te machucar.
Qual é a marca da nossa sociedade nas grandes cidades? Eles são, em gerais, muito liberais, com uma agenda cultural totalmente progressista. Olha onde nós estamos em Copacabana. Se você andar por aí, se você conversar com as pessoas, se você compreender a mentalidade delas, você vai ver que passa por aí. A estatística que o Luiz Otávio compartilhou comigo, que é a zona sul do Rio, não lembro bem, 11 bairros, 12 bairros, não sei muito bem, 1 milhão e alguma coisa de pessoas, declarados evangélicos, é isso? 50 mil pessoas. Qual é a cabeça desse povo? Quem são essas pessoas que estão nesse prédio da frente, que moram ali? Qual é a filosofia de vidas que ela tem? Como elas veem essa selva de concreto? Como elas se relacionam com o mundo delas? Tudo é exacerbado nessa selva. A pobreza é exacerbada, o entretenimento é exacerbado, a violência é exacerbada, a ambição, o poder, é um caldeirão de coisa. Atrito atrás de atrito. Atrito atrás de atrito, porque para nós é atrito. Para nós a agenda LGBT é atrito. Para nós o carnaval é o quê? Atrito. Porque é contra o que nós cremos, é contra a nossa fé. Não representa o plano de Deus para a vida das pessoas. Atrito atrás de atrito. E às vezes a igreja ela pode ser acometida de uma doença que a gente pode dizer que chama urbanite. O que é urbanite? Ela tem alergia, ela começa a ter alergia a essa selva de concreto, porque é tanto atrito que machuca. Se existe aí alguém que gosta de correr grandes distâncias ou caminhar, você sabe que você deve o quê? Por exemplo, aqui no meio das suas pernas, você deve ou passar uma vaselina ou usar um short de ciclista, daquele de ciclista. Por quê? Porque se você deixar o atrito batendo em você toda hora, ele te machuca. E para evitar o atrito, a urbanite surge. E aí eu lembro da minha filha. Eu tenho uma mensagem maravilhosa. Mas como é que essa mensagem chega para as pessoas? Como eu levo essa mensagem linda se eu não conheço a linguagem? E se eu quero que a minha filha se comunique na Alemanha, eu preciso esticar ela. Por isso eu falei com vocês que nessa manhã eu queria fazer uma provocação, eu queria te levar a dar uma esticada nos seus pensamentos. Eu não tenho resposta para tudo, mas eu queria que você alargasse a sua forma de ver as coisas. E eu não tenho dúvida nenhuma que se nós, numa selva dessa, num contexto desse, não realmente pegarmos uma estratégia de crescimento de igreja exponencial como as células, nós estamos mortos. Nós precisamos, porque a velocidade com que as coisas acontecem é inacreditável. O que a tecnologia fez, gente, com esse mundo? Nós não sabemos ainda. A gente não conseguiu medir isso ainda. Mas eu queria te dar alguns dados. Você sabia que se o Facebook fosse um país, ele era o terceiro país mais populoso do mundo? Você gostando de Facebook ou não? Eu nem gosto tanto. Você gostando ou não, está lá. Você gostando ou não, o lugar onde as pessoas mais estão hoje, sabe onde é? Fazendo uma busca no Google. E elas perguntam para o Google como é que elas se matam, como é que elas vão ser felizes. Elas perguntam para o Google qual a razão da vida. Entra no Google um dia e você sabe que tudo que foi procurado muitas vezes, um algoritmo cria uma dica rápida para você. Então entra no Google e escreve assim, sentido, vê o que vai aparecer logo em sentido. Na hora que você estiver escrevendo o T de sentido, ele já vai escrever para você, sentido da vida, sentido da morte. As pessoas estão lá. Antigamente eles diziam que geração durava anos. Você sabia que hoje todo mundo diz que uma geração muda a cada 2 anos? Eu tenho 2 filhas, elas têm 2 anos de diferença. Você consegue acreditar que elas já são consideradas pelos estudiosos de gerações diferentes? Se nós pegássemos na Bíblia, a gente dizia, a geração de Moisés,
a geração de Josué, longos períodos. Hoje nós estamos falando de geração a cada 2 anos. Eles estão dizendo, por exemplo, que a minha filha que tem 2 anos, ela vai se parecer muito com uma criança, quando ela crescer, muito com uma criança indiana, chinesa, japonesa. Por quê? O mundo hoje é visto como grandes vilas globais. Vilas por quê? Porque vila tem aquela tendência de alguma coisa muito parecida, mas em lugares geográficos completamente diferentes. Por que isso? Porque a tecnologia mexeu todo o nosso tabuleiro de vida, as peças foram mudadas. As coisas não são assim mais. As coisas estão mudando. Eu me assusto. Aí você fala assim, Daniel, você está falando isso que é jovem. Eu estou assustado. Nós temos um canal de música na nossa juventude lá, o Vox Central, se você quiser conhecer, tem músicas lindas. Sabe o que acontece quando eu vou lá olhar? Você sabia que jovens, adolescentes com menos de 18 anos não consomem mais o que a maioria dos cantores brasileiros cantam? Eu estou falando de música gospel. Eles não consomem isso. É assustador. O desafio é grande. Então, se eu tenho uma mensagem, mas se eu não consigo gerar através desse atrito, eu preciso entender que atrito para mim é tração. Atrito para mim não é só machucado, não é só o que vai contra mim. Enquanto nós olharmos para tudo que está acontecendo de uma maneira que é só contra nós, mas nós não pegarmos, não existiria tração se não existisse atrito. Não existiria tração para a nossa mensagem se a gente não usar o atrito a nosso favor. Eu estava ontem conversando aqui com o pessoal da igreja e eles me contaram de uma iniciativa que eu fiquei apaixonado, da feira que vocês fazem para o bairro. Falei, uau, isso aí é top. Depois eu fiquei sabendo que essa feira gerou uma quantidade de receita e que essa receita foi doada, é isso mesmo? Estou certo? Eu estou fazendo do quê? Atrito, estou gerando tração. E aí eu fiquei sabendo que a reunião dos síndicos do bairro acontece aqui dentro da igreja, é isso mesmo? E aí logo a minha cabeça começou a abrir. Comecei a pensar, meu Deus, se eu tenho todos os síndicos conectados e eu tenho um ambiente com eles, a minha pergunta para eles é, o que está acontecendo dentro desses prédios? Se nós entrarmos para dentro desses prédios, sabe o que nós vamos ver? Depressão aos montes, suicídio acontecendo direto, problema com criação de filho estourando a níveis nunca antes conhecidos, divórcio, atrito, Deus odeia o divórcio, eu sei disso, mas essa é a realidade do povo que está vivendo, não adianta eu falar isso para eles, eu preciso mostrar Jesus para eles. E eu queria saber o que está acontecendo aí, o que nós vamos fazer com o atrito social que está ao nosso redor. Nós precisamos capitanear esse atrito para gerar tração para a nossa mensagem, tração para Jesus nessa cidade. Logo depois eu pensei, meu Deus, por favor, pede para todos os síndicos falarem para mim, quando morrer alguém de um prédio. Morreu alguém? Eu vou lá no dia da morte. Morreu, a melhor coisa que tem é sair em velório. Se tem um lugar que a palavra de Deus pode ser pregada, que um abraço significa esperança, é velório. Agora, Dona Maria, que mora aqui na frente, morreu, ninguém nem está sabendo. Eu não estou falando isso dizendo contra vocês, não. Essa é a nossa realidade na central, nós precisamos mudar. Nós precisamos entender que aquilo que tem atrito vai gerar para a nossa mensagem tração. E há um outro conceito importante para nós, que momento que gera, olha essa fórmula, alguém sabe essa fórmula física aí? Momento é igual ao quê? Massa vezes velocidade. O que é momento? É impulso, movimento, mudança, variação. A igreja precisa se mover. Nós precisamos mover, nós precisamos estar onde esse povo está, a nossa mensagem precisa chegar para eles. O meu ambiente de trabalho não pode ser um lugar só que eu vou trabalhar, é o lugar onde eu arrumo atrito para a mensagem que eu carrego.
Quando eu dou uma solução genial no meu trabalho, eu estou pegando um problema, eu estou pegando aquele atrito daquela empresa, eu estou gerando tração, e eu posso mostrar Jesus através da minha vida, através do meu conhecimento, através do que eu sei fazer. Massa são pessoas, mas não basta só a gente ter pessoas, nós precisamos de pessoas que ganham velocidade, e isso é que gera movimento. Às vezes eu tenho a sensação que no nosso país nós temos uma massa de crentes, mas eles não estão em movimento, não tem velocidade na ação, não gera o quê? Mudança, não gera transformação, a mensagem não chega, o país não transforma. Pessoas que têm velocidade, e é importante nós falarmos de velocidade, porque nós estamos num mundo muito veloz. Gente, 15 anos atrás a realidade nas escolas era outra. 15 anos atrás o padrão moral despencou em 15 anos, o que não tinha despencado em 150 anos. É isso. Sabe qual é a realidade das escolas hoje? Uma criança de 12, 13 anos, a maioria delas, vou falar isso aqui, a maioria delas já foi fortemente incentivada a provar tudo quanto é coisa em termos de sexualidade, para qualquer lado que você quiser pensar. Essa é a realidade, está aqui, ó. Esse é o atrito da nossa cidade. Onde está a nossa tração, a tração do evangelho em cima disso? Eu lembro da história de Gideão. Gideão está lá com um grande exército, ele tinha massa, mas Deus queria uma massa menor que tivesse o quê? Movimento. E ele vai tirando gente de Gideão, tira, bebe água lá, tira também, não serve. Não serve, porque quem só tem massa, mas não tem movimento, não tem o quê? Momento, não tem transformação, não gera. E é inevitável para mim pensar no apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9. A partir do verso 16, ele trabalha uma das coisas que para mim são tão elementares dentro disso. E ele vai falar sobre tudo, todos e alguns. Muita gente tem medo de entrar nisso, por quê? Porque existe sim uma apelação dentro desse texto que muitos usam para justificar ações que não são bíblicas, ações que são misturando o mundo com o evangelho, mas não é essa a minha proposta. A minha proposta é que nós entendamos quais são os atritos e a gente gere tração de uma maneira bíblica, de uma maneira saudável, como Jesus fazia, como o apóstolo Paulo foi andando nisso. Eu quero ler com vocês a partir do verso 16, e diz assim, se você quiser abrir sua Bíblia, abre 1 Coríntios 9, 16, nós vamos ler um pouquinho. Verso 16 diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Eu sou discípulo, eu tenho carteira de trabalho na mão, está assinada, eu não tenho opção. Alguém aqui tem opção de ir trabalhar ou não? Se você está fichado, acabou, você tem que trabalhar. Se não for trabalhar, o que vai acontecer? Vai cortar seu dia, vai te mandar embora. Por quê? Porque me é imposta essa posição, o apóstolo Paulo diz. Pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim se não pregar o evangelho. Ah, Paulo, mas tem muito atrito, o mundo está muito difícil, já não tem jeito mais, ninguém quer saber do evangelho, o povo só quer saber de arte, o povo agora quer saber de música, o povo quer saber de sexo, o povo quer saber de droga. Paulo está dizendo, me imposta essa necessidade, ai de mim se eu não levar essa mensagem. É para minha filha lá na Alemanha, filha, o seguinte, você tem que comunicar. Se vira então, se o negócio é aprender alemão, aprenda alemão. Então você vai ter que aprender. Por quê? Porque a sua mensagem não pode ficar guardada, ela tem que ser comunicada. E o verso 17 continua dizendo, por quê? Se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa?
apenas esta: que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito a ela, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Eu sou discípulo. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, os filhos, herdeiros e discípulos, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o quê? O meu próprio corpo. Eu não esmurro as pessoas, eu não esmurro a situação, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse é o Paulo, é o cara que quando ele foi pregar aos gentios, deu pau, porque aquilo era o quê? Atrito. Não pode. Não pode, circuncisão, papapá, aí vem todo mundo, não, isso aqui, aquilo, daquele jeito, aquilo não pode, não, mas... E aí começa. É Paulo que decidiu fazer o que ninguém fazia. Paulo, quem já jogou aquele jogo War? Já jogou aquele jogo War? Paulo é aquele cara que pega a carta assim, dominar todos os territórios da terra. Tem um objetivo que é esse, né? Dominar todos os territórios. Ele não sabia brincar, ele falou, vocês ficam aí, deixa que eu vou fazer o resto do serviço. E acabou se dando bem, né? Acabou achando um lugar que tinha atrito, mas parece que o atrito que tinha lá era menor do que o atrito que tinha dentro. E eu pergunto para a gente, será que nós estamos fazendo tudo mesmo? A palavra de Deus diz que a gente deve fazer tudo para pregar o evangelho. Ai, Daniel, isso me assusta, porque claro que você não vai fazer nada errado, claro que você não vai pecar, mas será que não tem nenhum atrito que a gente não está usando para pregar o evangelho? Nós não geramos um monte de coisa que poderia gerar atrito para a nossa mensagem. Nós não estamos no cinema, nós não estamos na arte. Os nossos atletas, né, recentemente teve um atleta brasileiro aí que se envolveu numa polêmica, e ele trocava música gospel com a amiga dele. Vocês ouviram essa? Lumelpídio, né? Qual que era a música mesmo? Nem lembro aí. Lumelpídio. Está faltando gente que faz tudo mesmo. Ele disse, me imposta a necessidade de pregar. Eu prego, eu tenho que fazer isso de qualquer jeito, eu me faço escravo dessa mensagem para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Eu não corro como alguém sem alvo, eu não luto quem esmurra o ar, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo para pregar essa mensagem do evangelho. É fazer tudo para pregar o evangelho. Isso tem tudo a ver com célula, isso tem tudo a ver com levar as pessoas para a nossa casa, isso tem tudo a ver. Mas será que nós estamos com a nossa porta aberta para receber quem é muito diferente da gente? Será?
Será que nós estamos dispostos a ver os problemas e levar soluções? Será que nós estamos abertos, por exemplo, a chegar nas escolas e perguntar qual é o problema dessa escola? Eu quero resolver, quero ajudar a resolver o problema dessa escola. A estratégia do vinde a mim não funciona mais. A estratégia da gente montar um ponto e dizer, vem para cá todo mundo que quer ouvir falar sobre Jesus. Eu tenho dito isso, a célula, ela foi um movimento de tirar a igreja de dentro do prédio e levar, então é um movimento de ir. Mas sabe que nós podemos transformar a célula num novo lugar de vir e não de ir? Nós podemos transformar uma estratégia maravilhosa que está no coração de Deus, que é bíblica. E eu me lembro, em 2017, amigo aí do nosso querido pastor Roberto Lai, fui a El Salvador, visitar a igreja de Elim. Uma semana lá, com o nosso amigo o pastor Gerardo Campo, fazendo aquele meio de campo, mostrando toda a igreja para a gente, conhecendo. Sabe o que eu percebi ali? Uma igreja que viu o atrito e gerou tração para o evangelho. Se você vê a história da igreja, se você vê as causas que aquela igreja comprou socialmente, contra a violência, contra tantas coisas, tudo para levar uma mensagem. Uma igreja territorialista, impressionante. A cabeça deles, eles enxergam a cidade como um mapa. Eles avançam na cidade através das regiões, dos bairros. É cela dessa rua, cela daquele quarteirão. E eles pensam, e eles geram o quê? O atrito a favor deles. As pessoas moram muito longe, então nós vamos colocar um ônibus, nós vamos fazer acontecer. Uma igreja linda, forte, ganhadora de vidas, que faz tudo para ganhar as pessoas. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que a gente não deve só fazer tudo. E eu, só voltando nesse fazer tudo, só faz tudo quem ama mesmo. Ontem eu estava no avião, falei, vou escrever um pouquinho. Escrevi. E eu falei sobre os ãos. Tem 2 ãos que são muito importantes. A primeira coisa é que você tem que ser um cristão. A primeira coisa é que você tem que conhecer Jesus. É o primeiro ão. Mas sabe qual é o segundo ão que você tem que ter? Compaixão. Só faz tudo quem ama. Mas eu falo assim de coração. Às vezes a gente tem que sair da nossa casa. Eu não estou pregando isso para vocês, estou pregando para mim primeiro. Eu preciso sair da minha casa. Sair da minha alienação social, vou para o shopping, faço isso, tem um monte de coisa para fazer. Talvez estou precisando andar na rua e ver o que esse povo está passando. Acho que eu estou precisando ir atrás dos problemas. Talvez estou precisando passar um dia inteiro numa escola municipal para ver o que está acontecendo lá dentro, para ver se esse coração aqui quebra, para ver se esse coração ama mesmo de verdade. Carnaval do ano passado, nós temos nossa conferência de jovens, nós fomos aí com 1.500 jovens para dentro dos blocos de carnaval. Meu irmão, sabe, claro que a gente não concorda com o carnaval, isso aí isso é matéria encerrada. Mas eu te desafio, passa 1 hora lá dentro para você ver o que acontece. Seu coração parte. O nível de degradação do ser humano é inacreditável. Mas nós não podemos olhar e chegar lá e falar, por que essa vontade que a gente tem? Esses caras estão acabando com a cidade do Rio. O nosso prefeito lá, ele tem feito isso, falou que o Carnaval de Belo Horizonte vai ser os maiores do Brasil. Ontem foi aprovada uma lei na Câmara Municipal, de autoria de um vereador da Igreja Batista da Lagoinha, que não pode ter carnaval de rua a 200 metros de hospitais, igrejas e casas de repouso e etc. Lá em Belo Horizonte, um dia, durante o carnaval, um membro da igreja marcou um casamento. Doido, mas decidiu casar no meio do feriado. Pode, né, gente? Não tem problema nenhum.
no dia do casamento, um bloco de carnaval na frente da nossa igreja. A noiva teve que parar 2 quarteirões e vir andando no meio do bloco. Na porta da igreja, tinha cara urinando, tinha um outro bêbado aqui caído em cama alcoólico. Caos, um cheiro de xixi, uma bagunça. Aí, sabe qual que é a nossa intenção? Sabe qual que é a vontade do nosso coração? Eu odeio isso, eu detesto isso. E a gente diz, eu quero distância. É lógico que você quer distância, meu irmão. Não estou falando que você nunca deve ir para o carnaval, para você curtir carnaval. Não tem nada de Deus ali para você, não tem alegria, não tem nada para você ali. Mas se você for ali um dia, para você ver o que está acontecendo, para você ver o tanto que o povo está desesperado por uma esperança. Está desesperado. Desesperado. E alguns anos atrás, eu preciso falar isso, alguns anos atrás, sabe que eles diriam para 1.500 jovens de uma igreja que estão indo para dentro do carnaval falar do amor de Jesus? Não pode. Não, você não pode de jeito nenhum, isso é contaminação, você vai trazer o carnaval para dentro da igreja. É verdade ou não? Agora, nós temos uma escolha. Ou nós tracionamos com sabedoria, com Cristo, sem pecar, ou nós nos distanciamos tanto que a nossa mensagem não chega para as pessoas. Não chega. A gente vai virando alienígena. A gente nem sabe. A gente fica tanto dentro da igreja que a gente não sabe mais conversar com o povo. A gente não sabe falar de arte, a gente não sabe falar de nada. Por quê? Porque a gente não está nem aí para isso. A gente não sabe o nome de um filme. Aí quando a gente está lá no trabalho, vai conversar com o cara, a gente não tem nem o que falar com ele. A gente não sabe quem são os youtubers. Eu vou conversar com... Outro dia o Luiz Otávio ontem falando de um youtuber aí, eu nunca tinha ouvido falar, como é que chama lá? Balbi, né? Nem sei quem é. Agora, se eu quero falar hoje para um adolescente, eu não conheço esse cara, eu estou morto. Eu estou morto. Por quê? Mudou. A gente desconecta tanto pelo medo de dar alguma coisa errada no processo, que a gente não tem mais linguagem. Eu tenho uma mensagem linda, mas eu não posso comunicar ela. Estou escrevendo meu TCC do curso de teologia sobre isso. Vai falar lá, faz um curso, faz isso aqui. Não, vou falar disso aqui. Não chega. Não consegue falar o coração das pessoas. Agora, será que nós estamos aí para todos mesmo? A Bíblia diz que Paulo diz, eu me fiz escravo de todos. Outro dia, a pedido de uma pessoa, eu fui visitar um ex-governador do estado de Minas Gerais, está preso, está na cadeia. Fui lá visitar ele, conversar um pouco, falar sobre Jesus. Sabe o que acontece? Se eu contar para algumas pessoas que eu fui lá fazer isso, sabe o que eles vão falar? Não pode. Você não pode ir lá, está lá na cadeia porque merece. É ou não é? Todas as pessoas carecem da mensagem do Evangelho. Mas isso é um desafio muito grande para a gente. Você tá disposto, por exemplo, a trazer um travesti para a sua célula? Gente, outro dia, meu Deus, a alienação social que a gente vive, a gente tem que tomar tanto cuidado com isso. Outro dia a minha esposa precisava ir lá no centro de Belo Horizonte. Sabe quanto tempo eu vou no centro de Belo Horizonte? Há muitos anos eu não vou. Essa semana eu falei, meu Deus, deve ter uns 15 anos que eu não entro dentro de um ônibus. Eu não sei mais o que está acontecendo. Nem sei quanto custa a passagem. Mas ela falou, eu preciso ir lá na Galeria do Ouvidor, comprar, lá só vende coisa que o homem não quer. Miçanga, não sei o quê, aquelas coisas lá de... Aí eu fui. E aí ela falou, amor, não precisa não, faz o seguinte, você me deixa e fica dando volta no quarteirão. 10 voltas, 15 voltas, 16 voltas, tanto de gasolina acabou e eu lá, voltando no quarteirão. Lá pelas tantas eu arrumei uma brechinha assim no lugar, né? Fiquei ali com o carro ligado, pisca-alerta, aquele esquema ali, né?
bem carioca, né? Para no passeio e tal. Aí, tô lá, né? Aí eu tô ali e comecei a ficar olhando para o povo. Gente, você vê tristeza nos olhos das pessoas. Você vê tristeza nos olhos das pessoas. Se você andar e começar a olhar para elas, você vai ver desespero, tristeza, cansaço, desesperança. Aí a minha esposa chegou, eu fiquei aliviado, né? Porque eu não preciso mais ver essa realidade. Aí ela fala: amor, aproveitar que a gente está aqui, preciso de uma loja ali embaixo, ali perto do Shopping Oiapoque. Shopping Oiapoque é perto da Guaicurus, que é o lugar que tem a maior zona de prostituição de Belo Horizonte. Vários e vários hotéis de prostituição. É uma coisa horrorosa. Falei, vamos lá e tal. Mesma coisa, né? Ela desceu do carro e falou, dá umas voltas aí. Eu dei a volta. E todas as vezes que eu dei a volta, eu parei no mesmo sinal. E o sinal é assim, tem um sinal, aqui do lado tem 2 sex shop e um prostíbulo. Você não acredita o movimento de gente entrando naquele lugar. E eu comecei a olhar para as pessoas, olhar para a cara delas, buscando algo e não encontram. Se a gente conseguisse tirar a máscara dos ambientes de trabalho, se você que trabalha numa empresa, trabalha na Petrobras, trabalha na Vale, trabalha em qualquer empresa aqui no Rio de Janeiro, se você tivesse um botão que você aperta, e ao entrar no prédio ali do seu escritório, você apertasse o botão e as máscaras caíssem, você ia ver a necessidade atrás de cada coração, de cada vida. São todos. Nós temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não é só, é claro que nós estamos lá na Central há 18 anos no movimento celular. Muita gente fala assim, eu não tenho mais para quem falar de Jesus, já tentei falar para minha família, já tentei falar para todos os meus amigos, ganhei alguns não querem. Então você tem que ir atrás de gente nova. Você tem que ir para a academia, você tem que olhar todos na academia. Você tem que ir para o seu trabalho, você tem que enxergar todos no seu trabalho. A tarefa da carteira de trabalho é muito forte. E Jesus não vai dizer assim, eu sei que estava muito difícil, tinha muito atrito naqueles últimos tempos. Ele vai dizer, filho, cadê os frutos? Porque do mesmo jeito que eu dei para você a tarefa, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei criatividade. Nós somos criativos, nós podemos gerar coisas. Nós podemos ensinar pessoas, nós podemos dar aula como ninguém dá, nós podemos fazer um quadro que ninguém fez, nós podemos descobrir a cura que ninguém descobriu, nós podemos julgar como um juiz como ninguém julga, nós podemos criar leis como ninguém pode, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós podemos pregar o Evangelho no nosso prédio como ninguém prega, nós podemos trazer lucro para a nossa empresa como ninguém traz, porque nós somos cheios do Espírito Santo, e isso é tração para nós pregarmos o Evangelho para todas as pessoas. E a nossa expectativa é que pelo menos a gente salve alguns. Infelizmente, enquanto eu falo aqui, já por 40 minutos, e alguns já estão até com sono, já estou terminando, te prometo. Tem gente que já morreu. Acabou de morrer outro. Morreu outro, acabou de pular, suicidou, acabou a vida. Teve outro que agora está provando pela primeira vez o crack. Tem alguém que agora está sendo aliciado no crime organizado. Enquanto nós estamos aqui, o mundo está girando. Tem gente traficando criança agora, tem gente estuprando. Se você for lá para as ruas de Bangkok, lá na Tailândia, vai estar rolando. Se você for para a China agora, vai estar acontecendo. Se você for para a Itália, para o país de primeiro mundo, para o rico, para o pobre, está acontecendo. Perdemos mais um, acabamos de perder mais um. Mas nós temos que salvar alguns para valer. Todos que Deus nos der oportunidade. Todos que Ele colocar diante de nós. E nós precisamos trazer todo esse atrito que nós estamos envolvidos nele e precisamos gerar tração para a nossa mensagem. Eu te pergunto, a Bíblia não tem mensagem para o órfão? Não tem mensagem para a viúva? Não tem mensagem para o depressivo? Não tem mensagem para o drogado? Não tem mensagem para o pobre, para o rico, para a classe média, para o desesperado? Tem mensagem para o que é espírita, para o que é hindu, para o que é... Nós temos resposta.
para o corrupto, para o violento, para o agressor, para o agredido. O Evangelho é a única coisa que você pode encontrar aqui. O estuprador é aquele que foi estuprado, e você tem uma mensagem para os dois. Você tem esperança para os dois. Você tem graça para os dois. Você tem transformação para os dois. Sabe? Tem muito crente, tem muita igreja que está acelerando o motor do carro. Mas não sai 1 centímetro. Por quê? Não tem tração. Meu irmão, se eu tivesse resposta para todas as coisas, eu te dava. Mas eu creio que quem nos dá a resposta, as melhores, é o Espírito Santo de Deus. Eu nessa manhã eu queria simplesmente te dizer, Pibicopa, você não está nesse lugar à toa. Deus te colocou nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade, com um propósito. Anda por aí, descubra o que está acontecendo, vê o que está acontecendo. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Sabe o que mais Deus tem falado ao meu coração? Nós somos uma igreja forte nesse país, mas eu acho que nós temos um grande desafio. Nós temos que transmitir esse mesmo evangelho, essa mesma paixão, esse mesmo fogo, esse mesmo ímpeto evangelístico para uma nova geração. E está diante de nós um grande desafio. Eu tenho 33 anos, eu me considero velho. Eu já me considero velho no sentido de que eu já não sei como. Eu preciso então aprender. Aprender. O celular, gente, mudou tudo. Mudou a cabeça do povo, está todo mundo doido. A verdade é essa. E aí, o que nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Como nós vamos ganhar essa cidade? Como esse bairro de Copacabana, como o Leblon, como a zona sul do Rio, vai aparecer uma luz daqui. Porque aqui eu falo para vocês, tem muito atrito, mas onde tem muito atrito, pode ter muita atração para a nossa mensagem. Na hora que uma luz começar a sair daqui, na hora que os blogueiros da zona sul do Rio começarem a falar outras coisas, mudarem seus assuntos, pararem de falar do champanhe, do champa que tomaram ontem, da festa que foram, e começarem a falar de outras coisas, isso vai criando um movimento de transformação nessa cidade. Nós temos que ganhar essas pessoas. Elas estão aqui, ó, estão do outro lado da rua, moram ali embaixo, estão na beira-mar, estão por aqui. Será que você pode fechar os seus olhos? Eu quero pedir ao Espírito Santo que dê para nós, alarga as nossas fronteiras, alarga o nosso coração, alarga a nossa visão. Peça ao Espírito Santo para te tirar da sua zona de conforto. Não importa a sua idade, não importa a sua idade, você tem influência. No reino de Deus você tem papel, propósito, você é útil. Não importa se você é um jovem de 11, 12 anos, se você é uma senhora, um senhor de 70, 80. Tem tração para você nesse bairro, tem tração para você nessa cidade. A sua mensagem é transformadora, a mensagem que você carrega pode mudar vidas. E o Espírito Santo de Deus está querendo simplesmente te alargar, te tirar da sua zona de conforto, fazer você ver as coisas diferentes. Quem sabe você não pega você e sua família e vai viver uma semana dentro de uma comunidade aqui no Rio, para você ver o que está acontecendo. Comece a entrar para dentro das faculdades, vai lá para você ver. Outro dia, sabe o que eles acharam dentro da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais? Tinha um laboratório de droga dentro da faculdade.
Chame os síndicos. Peça para eles. Pega esse atrito que Deus deu para vocês e gera atração para a mensagem de Jesus, para a mensagem de salvação, para a mensagem de esperança. Sabe, até o ano passado eu sempre dizia assim: eu não tenho criatividade nenhuma. Minha cabeça é de engenheiro, eu não tenho criatividade, eu não sei criar nada. Eu sempre pensava isso. Até que eu li um livro, chama Alma Artesã. E sabe, nós somos filhos de Deus e feitos à imagem e semelhança dele. E o nosso Deus é um Deus de criação. Ele é um criador, Ele criou todas as coisas. Ele criou cada fração de elemento, de átomo, de criação que está nesse mundo. Ele é o criador. E como nós somos filhos dele, Ele tem para nós criatividade. O Evangelho precisa trazer criatividade para alcançar as pessoas. Precisa. Eu queria nessa manhã tirar isso do seu coração. Talvez você olhe e fale: mas eu não sei fazer nada. Sabe sim. Dentro de você não acredita, mas tem um potencial imenso para criar, para enxergar oportunidades, para ver de maneira diferente. Tem algo de Deus aí. Peça ao Espírito Santo de Deus para usar a sua vida. Peça para Ele alargar as suas fronteiras. Peça para Ele alargar as fronteiras dessa igreja nesse lugar. Meu irmão, tem muita coisa para acontecer ainda. O futuro é lindo, o futuro é grande, o futuro é maravilhoso. Porque onde o pecado é muito, a graça vai superabundar. Eu não vou ter medo de criar minhas filhas nesse mundo, mas eu vou pedir a Deus, eu vou buscar, eu vou ensiná-las a dentro desse contexto serem mulheres de Deus, que propagam o Evangelho, que levam a mensagem de Jesus, que alcançam os perdidos. Nessa geração, na geração da tecnologia, da geração da pressa, na geração da ansiedade, na geração da depressão, na geração do prazer, na geração do hedonismo, a mensagem de Jesus vai ecoar e muitos vão ser salvos até a volta de Cristo. Senhor Deus, essa é a nossa oração nessa manhã. Que o Senhor alargue o nosso coração, a nossa fronteira, que o Senhor nos ajude a ver diferente, Senhor. Mais do que trazer respostas, Deus, nessa manhã nós queremos ser provocados pelo Teu Espírito a nos mover, a largar, a orar diferente, a ver diferente. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos dê uma colheita extraordinária. Que o Senhor nos capacite para a colheita desses dias. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um aplauso para Jesus.